Fala, meus queridos, tudo jóia? Olha só, eu acho que ninguém tem mais dúvidas de que a musculação seja boa para o emagrecimento, né? Se você ainda tem essas dúvidas, por favor, é só você jogar aqui, ó, no Nerdflix, musculação e emagrecimento. Aí você vai ver uma sequência de aulas. Inclusive, se você ainda não tem o Nerdflix, o link fica na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que você tiver, é só deixar o comentário. A questão toda, né, é que fica o seguinte: qual seria o melhor protocolo para você fazer musculação? Seria colocar, por exemplo, uma carga leve, 30, 50% da carga máxima e fazer 15, 20 repetições, né, um treino mais metabólico? Ou seria você colocar uma carga mais alta, 80, 90% da carga, e você fazer, aí, sei lá, 6, 8 repetições, um treino com uma característica mais tensional? Hoje, é essa dúvida que eu vou tirar de vocês, né? É sobre isso que eu vou falar, e não apenas vou chegar e vou dar receita de bolo e falar o que é o melhor, né? Eu vou falar quando, de repente, ela é interessante, quais as diferenças dos métodos, ou seja, eu vou ensinar as diferenças, obviamente, sempre citando um estudo, e no caso é um estudo recente de pesquisadores canadenses, que eu sempre deixo o estudo aqui na descrição do vídeo, para você poder dar uma olhada, se você quiser ler, se você quiser conferir depois, tá? Feita essa breve introdução, eu quero 30 segundos do seu tempo para explicar um pouquinho melhor sobre o que é o Nerdflix. Eu confesso, né, que quando eu criei o Nerdflix, que é um streaming que tem mais de 300 aulas, eu pensei muito assim em estudante profissional da educação física. Só que parece, né, modéstia à parte, que minha didática é tão boa, a maneira de organizar as aulas ficou tão boa, que muita gente está assinando e se interessando, inclusive pessoas que não são da área. E aí eu queria compartilhar com vocês dois depoimentos, né? E se você tiver depoimento, é só você deixar aí. Eu acho maravilhoso ouvir esse feedback de vocês. Por exemplo, esse aqui, né? Fala: estou impressionado, ainda falou Netflix, né? Tudo bem, o Netflix é melhor que o Netflix. E quero fazer a pós. Aí você pensa, caramba, a pessoa assinou o Nerdflix e quer fazer a minha pós-graduação. Detalhe, ele é da área de TI. E ele tá adorando. Olha só que coisa bacana. Uma pessoa de TI gostou tanto do Netflix. Eu já ouvi falar gente que tá até querendo fazer educação física. Esse daqui também é bacana. Essa menina fala: eu não sou profissional da saúde. Ela é formada em administração de empresa, trabalha em home office e, devido ao job dela com atividades domésticas, né, ela mudou a vida, a saúde e a composição corporal aos 44 anos depois que começou a consumir os meus conteúdos. Olha que bacana, né? Treina 3 vezes por semana e melhorou muito a alimentação dela. Tudo através do conhecimento que ele gentilmente, ao trocadilho com o meu nome, né, disponibiliza. Sou só gratidão. Então veja, pessoal, mesmo que você não seja da área, você vai aproveitar bastante o Nerdflix, tá? Ele custa baratinho, custa aí menos, aproximadamente R$ 1 por dia, dependendo do plano que você fizer por Pix. Nem isso. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Então, brigadão por me ouvir, né? E lembra que você pode se tornar membro desse canal, além de assinar o Nerdflix, né? Quando você se torna membro, você paga a partir de R$ 4,99. Aí o seu nome fica com um selinho do lado. Tendo esse selinho, eu dou prioridade na hora de responder as dúvidas. Além disso, tem conteúdos exclusivos e você tem acesso primeiro a tudo que estrear por aqui. Eu peço também para vocês, sempre que assistir, certifica se você deixou o like no vídeo, certifica se você está seguindo o canal, porque às vezes a galera segue e alguém dessegue elas, não sei por quê. Também recomendo deixar ativadas as notificações, que aí você vai sempre ser avisado de tudo que eu posto por aqui. Então vamos aprender sobre musculação e emagrecimento. Vamos nessa, né? Sem mais delongas. Como eu falei, esse estudo canadense, ele vai ajudar a esclarecer o tema de qual protocolo de musculação vai ter melhor efeito na queima de gordura. Lembra, eu tô falando destacadamente na queima de gordura, tá bom? Tem um vídeo aqui que eu falo como a gordura é perdida, depois você pode entender esse processo de queima, de quebra, de emagrecimento, ele é bem bacana também. Se você quiser ler, o estudo tá na descrição do vídeo, e eu acho muito importante, né, se você tiver interesse de ler, de se aprofundar, e por isso que eu deixo o estudo, para respeitar a inteligência de vocês, né, porque aí vocês podem conferir e ver se o que eu tô falando é verdade, se vocês têm uma interpretação diversa. Isso é muito bom, né, para você entender que não são vozes da minha cabeça, é uma forma de eu respeitar vocês. E esse estudo em questão, ele envolveu homens treinados. E para classificar essa galera como treinada, eles deveriam estar praticando musculação com regularidade
há pelo menos 6 meses, e uma coisa importante, não poderiam estar usando drogas. Então eles não estavam usando anabolizante, termogênico, nada que pudesse influenciar no protocolo e nas análises. Então ele pegou essa galera e fez o teste que a gente chama de teste de uma repetição máxima. Você fica botando a pessoa para aumentar a carga progressivamente, até que ela consiga fazer apenas uma repetição e não fazer a segunda. Então, muitas vezes, quando você ouvir falar 1 RM, uma repetição máxima, é isso. Você fez um teste para saber a carga que a pessoa faz uma repetição e não consegue fazer duas. Isso é a carga máxima. Beleza, né? O famoso 1 RM está explicado. Descoberta essa carga, eles passaram por 3 situações. Em uma situação, o metabolismo deles foi avaliado, com eles sem fazer nada, com eles em repouso, sem fazer exercício. Em outra situação, eles fizeram musculação. Só que a musculação era 30% dessa carga máxima. Então, eles levavam o exercício até a fadiga, 90 segundos de intervalo entre cada série. Beleza. Na terceira situação, eles usavam 90% da carga máxima. Então era uma carga muito mais alta e, consequentemente, permitia com que eles fizessem menos repetições. Mesma história, os mesmos 90 segundos de intervalo. E os exercícios eram os exercícios básicos, sabe? Era um treino raiz, bicho. Era o quê? Agachamento, supino, stiff, desenvolvimento e remada. Velho, olha só, bicho, que coisa linda esse treino, né? Parece até que esse grupo foi meu aluno. Nada de isolado, nada de coice, nada de elevação, nada de babaquice. Era só o básico, porque o básico é lindo, o básico funciona. Inclusive, né, para que vocês entendam bem a lógica do estudo, até para eu explicar para vocês delicadamente como é que a coisa é feita, eu vou colocar o gráfico aqui. Essa figura é a figura de como o estudo foi feito. Na boa, velho, na boa, na boa. Quem faz isso por vocês? Ei, quem faz isso por vocês, gente? Olha só, eu falei do Nerdflix que serve para todos, né? Pô, é esse tipo de explicação que vocês têm, bem detalhadinha, bem bonitinha. Então, olha só esse gráfico, né? O que esse gráfico mostra aí? Você vai logo ali na esquerda da tela. Aí tem o café da manhã, entre 8 e 15. Aí, 1 hora depois do café da manhã, inicia a sessão experimental. Aí você tem lá as 3 situações. 30%, 90% ou controle. E aí você vê, né, como é que a sessão é desenhada, os exercícios que eu falei, o nominho tá em inglês, né? Agachamento, supino, ele é o levantamento terra, mas ele fala que é com a perna estendida, por isso que eu falei stiff, military press, que é o desenvolvimento, e a remada curvada. Beleza. Juntando o aquecimento, a volta calma e o treino, isso foi até aproximadamente às 10. E às 10, né, entre 10 e 10 e meia, você está vendo um pulmãozinho desenhado. O que é esse pulmãozinho desenhado? É o momento em que eles fizeram a avaliação de gases. O que você consegue com essa análise de gases? Você consegue saber quanto de oxigênio essa pessoa está consumindo, o que dá um reflexo do gasto calórico. Você consegue ver pelo equilíbrio do gás carbônico e do oxigênio, né? Do oxigênio que a pessoa inspira e do gás carbônico que a pessoa elimina, você tem uma ideia de quanto de gordura está sendo usado, de quanto de carboidrato está sendo usado. Se você tiver dúvida, eu posso fazer. É uma coisa muito fisiológica, mas se vocês pedirem, eu posso fazer uma aula explicando esse conceito de avaliar se você está usando gordura ou carboidrato por essa troca gasosa, tá? Aí você vê essa avaliação acontecendo de novo, né? O pulmãozinho, e você vê o pulmãozinho lá de novo, que é uma avaliação de gases, né? De troca gasosa, a meio-dia, o que dá aproximadamente 3 horas. Quando vocês virem aí uma gotinha preta, significa que foi analisada uma amostra de sangue, que é para ver, né, resíduo metabólico, coisa do tipo. Então, é assim que o estudo é conduzido, tá? Para vocês terem uma ideia do que é esse modelo de estudo agudo e estudo crossover. Por que ele é agudo? Porque eu faço uma sessão e eu avalio algumas horas depois do exercício. Por que ele é crossover, ou ele é cruzado? Porque a mesma pessoa é avaliada em todas as situações. Então, compara a pessoa com ela mesma num lapso de tempo relativamente curto. Então, quando a gente fala estudo agudo, é porque eu não estou avaliando várias sessões do treino promovendo uma adaptação. Eu estou avaliando uma sessão de treino promovendo uma modificação nas horas ou até mesmo dias seguintes. Beleza? Entendido? Gente, olha só, não fiquem ciumados, estudantes e profissionais da área da saúde, que eu falei do Nerdflix, né? Mas eu tenho a minha própria pós-graduação. E até a pós-graduação, ela é online para possibilitar que gente do mundo inteiro faça. Qualquer pessoa com diploma de curso superior pode fazer. Né? Até o rapaz do TI aí, eu acho que vai fazer também. E ela é online, são 480 horas de curso. E a maior parte das aulas é comigo. Além de você ter a maior parte das aulas comigo, a gente se encontra todo mês para conversar,
para bater papo, para tirar dúvidas. Às vezes eu encontro para tirar dúvidas, às vezes eu faço uma aula curta para tirar uma dúvida, uma polêmica que surgiu, alguma coisa assim. Cara, então é uma pós fenomenal. A gente tem tutores que ficam tirando dúvidas de vocês pelo grupo de WhatsApp. É muito legal mesmo. E tem planos que começam aí em 147, né? Você paga prestações de 147. Então, além de tudo, ela é muito barata. A gente conseguiu fazer algo perfeito, tá? Então, se você quiser saber da minha pós também, é só olhar na descrição do vídeo. Voltando à história, né? Da questão do desenho do estudo, de quais foram os resultados, eu quero primeiro mostrar os resultados, que seriam os resultados do que acontecia ali em alguns parâmetros associados ao treino. Por exemplo, total de repetições. Para vocês terem ideia, né, de quantas repetições são permitidas, com cargas altas e cargas baixas, e óbvio, né, poxa, se você está com 90% da carga, você vai fazer pouquíssimas repetições. Não chega nem nos 5, 6 que eu falei, às vezes vai dar menos que isso, vai dar 2, 3. Então, quando você olha o total de repetições completadas em cada sessão de treino, né? Deixa eu vir para cá para vocês verem a tabela, pô, falando sem colocar a tabela é zoeira. Total repetitions completed, né? Em inglês, total de repetições completadas. Você vê 379 para quem treinou com 30% da carga. 56 para quem treinou com 90%. Caraca, Paulo, então é muito menos. Sim, é muito menos. Tá lá, o P menor do que 0,01. O que significa isso? Que eu tenho 99,9% de certeza de dizer que isso realmente é diferente. Não é fruto do acaso. Quantidade de repetições por série que eles realizavam. Você vê, com 30% da carga, os caras faziam 25. Com 90% da carga, os caras faziam 4 em média. E aí você tá vendo o pezinho, né? Paulo, o que é esse D? Esse D é o tamanho efeito, né? Tamanho efeito aí, bicho, acima de 0,8 já é grande. Aí você pega um tamanho efeito de 4,6, quer dizer a magnitude da diferença de um grupo pro outro. Beleza, tempo por 7, né? Aí, pô, 55 segundos, né? Em média, para quando fazia 30% da carga, e 17 segundos, bem mais curto, né? Agora, olha só, a frequência cardíaca depois do 7. Interessante, né? A frequência cardíaca ficou alta nos dois, mas ela ficou, ficou mais alta, né? Porque se o P é menor do que 0,05, e no caso ele é 0,016, quer dizer que essa diferença é significativa, a gente aceita isso. A percepção subjetiva de esforço ficou similar, né? E o tempo total da sessão, 36 minutos para um grupo, para o grupo fez para quando você estava fazendo 30% e 26. Então, é uma sessão de treino relativamente curta, né? Vocês conseguem perceber de 36 a 26 minutos. O que eu quero que vocês entendam, né? Provavelmente, quando a gente pensa assim, na frequência cardíaca, o pico foi igual, mas perceba que eles ficavam 55 segundos se exercitando com 30% da carga, contra 17. Então, por mais que quando terminasse o 7, né, a frequência cardíaca tivesse em magnitudes parecidas, apesar de ser um pouco maior, né, significativamente maior, ela ficou mais tempo elevada para quando você treina com menos repetições e mais carga. Então, isso aí são as diferenças. Velho, eu vou te falar uma coisa, eu gosto de dar aula pra bagarai, né? Vocês sabiam que eu já fui policial federal? Durante 12 anos da minha vida eu era policial federal, e aí eu saí para dar aula. Né? E eu agradeço a Deus por me permitir viver do que eu amo, né? Aliás, por isso vocês precisam assinar o Netflix e entrar na minha pós, para permitir fazer o que eu amo. Eu acho maravilhoso dar. Então vamos lá. Consumo de oxigênio, né? Lembra que eu falei? O consumo de oxigênio vai ter uma associação com gasto calórico. Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro um gráfico, né? E esse gráfico, ele mostra o consumo de oxigênio total. Né? E você vê após o exercício. Você vê lá, a barrinha preta é o controle, quando a pessoa não treinou. A barrinha branca é quando ela treinou com 30% da carga, e uma barrinha xadrez é quando ela treinou com 90% da carga. O que você percebe? Esse Azinho indica uma diferença em relação à situação sem exercício, uma diferença estatisticamente significativa. Então você vê que uma hora depois do exercício, todo mundo está continua consumindo mais oxigênio do que se estivesse em repouso. Então quer dizer que pelo menos uma hora depois da musculação, você ainda está gastando mais energia do que você gastaria normalmente. Então não é só a quantidade de caloria que a musculação queima na hora. Uma hora ele ainda está queimando a mais. Só que quando você vai para 2 horas, você percebe que o Azinho só está presente na barra branca. O que isso sugere? Que o gasto de oxigênio, o consumo de oxigênio além do normal, permanece por pelo menos 2 horas quando você faz um treino mais metabólico, com carga mais leve e mais repetições. Isso daí já começa a dizer coisas interessantes. Caramba, então ele gasta caloria na hora, mas 2 horas depois ele continua gastando, e pelo que eu tô vendo, tem uma vantagem pro treino, com carga leve e mais repetições. Beleza! Agora vamos fazer uma análise detalhada, né, que seria o acumulado. O acumulado, porque eu fiz esse fragmento após 1 hora e esse fragmento após 2 horas. E esse aí acumulado
Eu vou colocar 2 gráficos, né, por quê? O gráfico que está mais à esquerda da tela, que tem 3 barrinhas, ele mostra o total de oxigênio que você consome a mais depois que termina o exercício. E você vê aí, né, se você vê todo o acumulado, você vê que somando 1, 2 horas, todo o tempo depois, os 2 consomem mais. E aí, eu quero que vocês prestem atenção agora no EPOC. EPOC é a sigla em inglês para consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, né? EPOC, Excessive Exercise Oxygen Consumption. Então, quer dizer que você tem um EPOC, um consumo acima do normal, significativo, né, significativamente maior quando você faz o exercício com carga leve e mais repetições. Paulo, até aqui, bicho, parece que a coisa tá dizendo o seguinte: se você treina com menos carga, se você faz mais repetições, você consome mais oxigênio durante todo o período, então o gasto energético de até algumas horas depois do exercício ele é bem maior. Legal, legal. Aí você tá pensando, caraca, então a galera não estava tão errada naqueles treininhos de emagrecimento, né? Vamos olhando o estudo. E a gordura? Hein? E a gordura? Será que isso se refletiu em maior uso de gordura? Né? Será que você estava usando mais gordura do que o normal? Porque quando eu falei da análise de gases, eu não falei só de usar o oxigênio para estimar gasto calórico. Eu falei também para você avaliar gás carbônico e oxigênio. Se vocês quiserem, eu volto para fazer uma aula, mas eu digo, vai ser fisiologia, né? Para entender desse equilíbrio de gás carbônico e oxigênio, o quanto de gordura e o quanto de carboidrato você está usando. Então vamos nessa? Vamos dar uma olhada no gasto de gordura? Ah, moleque, olha só que coisa linda foi isso aí. O gasto de gordura, não é que ele é pouco maior, não. Ele é muito maior. Se você vê o gasto calórico sendo, né? O gasto calórico ele é pouco maior, mas o gasto de gordura ele é muito maior. Porque não é apenas que você gasta mais energia. É que o seu corpo começa a preferir usar energia do que usar carboidrato, usar gordura do que usar carboidrato. Então você vê a oxidação de gordura, né? Uma hora depois do treino, com a barrinha branca, que é quando você treina com 30% da carga, velho, olha a enormidade desse gasto de gordura. É 155% a mais do que o normal. E aí você vê que ele tem um A e o B. O A significa que você gasta mais gordura do que quando você está parado, e o B significa que você gasta mais gordura fazendo com 30% do que fazendo com 90% da carga. E você vê que 2 horas depois você continua gastando mais gordura. Então, o que esse estudo sugere? Que quando você treina com cargas leves e mais repetições, durante pelo menos 2 horas, você usa muito mais gordura do que você usaria normalmente. E você ainda usa mais gordura do que se você fizesse um treino mais tensional, com mais carga e menos repetições. No caso, né, 90% da carga e 4 repetições, comparado com 30% da carga e 25 repetições. Cara, que coisa maluca, né? Que coisa maluca. Eu não sei se. Não dá pra explicar porque isso aconteceu, porque meus vídeos estão ficando muito longos, né? Eu vou fazer um próximo vídeo explicando por que isso aconteceu. Aí, se vocês tiverem pedido muito aí pra eu fazer o vídeo sobre entender, né, como o equilíbrio dos gases influencia no gasto de gordura, eu faço depois, mas o próximo vai ter que ser explicando por que isso aconteceu. Então, vai ser uma sequência. Assim, né? Vamos por partes, então, entender. Né? Eu olho esse resultado e mostro que o treino mais metabólico ele tem maior gasto energético e maior elevação de queima de gordura nas horas seguintes ao exercício, ao estudo agudo. Agora, qual é a questão? Isso quer dizer que ele é melhor para emagrecer? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque o treino tensional ele também gera alterações no metabolismo, mas ela tem um prazo mais longo. E é isso que eu vou tentar explicar no vídeo seguinte. E aí, por ela ter esse prazo mais longo, acaba que quando eu olho, né, dentro de uma janela de tempo maior, tipo de uma semana, de um mês, 2 meses, os dois acabam sendo equivalentes. Mas o que é importantíssimo você entender? São duas formas de emagrecer que elas vão ter implicações diferentes, por exemplo, na hora de você calcular a sua recuperação. Porque vamos supor, se eu estou falando que o treino metabólico tem a sua grande vantagem nas primeiras horas seguintes ao treino, de repente é um treino para ser feito com maior frequência. Né? Não estou dizendo que é para você treinar o mesmo músculo todo dia, mas você vai treinar, né, o treino metabólico com uma frequência maior, porque o efeito dele acontece numa janela de tempo menor. Já o tensional
Pode ser numa janela, vai precisar ser numa janela de tempo maior, porque o grande lance dele não é nas primeiras horas. Isso vai influenciar, por exemplo, na sua dieta, né? Porque assim, cara, se o grande lance do treino metabólico é o que acontece nas primeiras horas seguintes, pô, se eu inventar de tomar um pós-treino de carboidrato de índice glicêmico ou comer demais, eu usou o efeito do meu treino. Então, por outro lado, no treino tensional, eu vou ter que caprichar mais na proteína para favorecer a recuperação de tecido. E também vai ter a ver com as atividades que você vai fazer junto, né? Porque se você tem esse efeito de recuperação das suas reservas de glicogênio e aumento do seu metabolismo de gordura, você vai ter que ter cuidado para não dar conflito, né? Como eu explico nas aulas do Nerdflix sobre treinamento concorrente, para não dar conflito de adaptação fisiológica, tá? Então, na real, existe, esse estudo mostra que essa via metabólica de emagrecimento é uma via que traz uma grande vantagem numa janela de tempo mais curto, que pode ser legal para quem gosta de treinar com maior frequência. E isso daí é interessante. Agora, pô, tô falando metabólico tensional contando que você já sabe, né? Se você não sabe, pelo amor de Deus. São essas aulas, essa aula especificamente do Nerdflix vai te ensinar. E, gente, é como eu falei, é para todo mundo, cara. É para quem é formado, para quem não é. Ele é tão barato que só o dinheiro que você economiza, né, com o suplemento que você não vai tomar, com não ser enganado, com treino, ele vai pagar um Nerdflix fácil, que é cerca de R$ 1 por dia. Lembrando, esses 2 depoimentos maravilhosos. Olha esse camarada, estou impressionado com o Nerdflix. E ele já quer fazer a pós. E ele é de TI. Olha essa menina. Ela é formada em administração de empresa. Ela mudou a vida, mudou a saúde e a composição corporal aos 44 anos. Então você pensa, ela não tomou nada, né? De repente, assim, cara, óbvio que um bom profissional é muito bom, mas um profissional ruim pode mais atrapalhar você do que ajudar. Então a questão que eu gosto de falar, né, desse tipo de vídeo, a minha abordagem é que eu não vou te dar uma receita de bolo. Ah, eu descoberto o melhor treino do emagrecimento. Vai lá e faça só esse. Não, cara, não é só esse. Mas se você estiver pensando em treinar com maior frequência, com uma janela mais curta entre as sessões, o treino metabólico pode ser vantajoso. Tá? E aí você vai tomar cuidado com pós-treino, tudo, porque o legal é você entender como as coisas funcionam, para você poder entender em que momento você pode usar cada um. E aí, meus queridos, né, se você é profissional da área, se você já é formado, cara, é por isso que é bom fazer minha pós. Porque isso aqui foram poucos minutos de vídeo. Imagina você estudar 480 horas comigo. Você vai ter possibilidade de trabalhar com todo mundo, de dar resultado para todo mundo. Porque tem gente interessada que vem aqui, quer ser no Nerdflix, mas tem um monte de gente que precisa de uma pessoa com bom conhecimento. E vai que você está fazendo alguma coisa que não é da melhor forma, essa pessoa procura se informar e vai falar, calma lá, bicho. Mas eu vi o Paulo Gentil falando que era o contrário. Então é por isso que é bom você estar sempre atualizado. Tá legal? Então, se você quiser entrar na minha pós, é só você olhar tanto na descrição do vídeo, tá? Ou me mandar uma mensagem, um comentário, que eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Então, meus queridos, coloque em prática, me diga o que você achou. E se você tiver tempo, né, preencha um questionário que eu deixei, que eu quero saber um pouco mais sobre você, sobre a sua formação. E com base nesse questionário, eu vou organizando a didática das minhas aulas. Você vê que às vezes eu coloco um gráfico, tem mais detalhe, ando por um lado, porque a galera vai preenchendo, vai vendo, poxa, é alguém formado, a maior parte do meu público tá com essa característica. Então isso é mais para ajudar vocês e conhecer vocês. Grande abraço, até a próxima.